Então abra aí, 2 Pedro capítulo 2, eu vou esperar você abrir, por favor. Quando essa terra for pegar fogo, aonde é que você vai morar? Quando essa terra for pegar fogo, aonde é que você vai morar? Quem vai, diga, eu vou morar com Jesus lá no céu. Morar com Jesus lá no céu. Eu vou morar com Jesus lá no céu. Morar com Jesus lá no céu. Não haverá raiz nem ramo, não haverá raiz nem ramo. Aonde é que você vai morar? Não haverá raiz nem ramo, não haverá raiz nem... Aonde é que você vai morar? Aonde é que você vai morar? Cante você agora. Eu vou morar com Jesus lá no céu. Com Jesus lá. Eu vou. Mais forte, eu vou morar com Jesus lá no céu. Se você não sabe, esse foi o lugar que ele preparou para você, o céu. Amém, gente? Ah, mas e o inferno? Foi preparado para o homem? Será que foi, gente? Deus seria tão ruim em fazer um lugar tão terrível para o homem ir para lá? O inferno, Jesus deixou bem claro que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Para nós, o que ele disse que foi preparar foi morada. Lá em João ele disse, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou para lá preparar lugar para a gente. Amém, pessoal? Aí você diz, mas as pessoas não vão, não há um grupo que irá para o inferno? Sim, infelizmente vai, mas só vai para lá aqueles que rejeitarem os alertas. Deus sempre trabalhou com alerta, ele nunca deixou o povo desapercebido. Embora ele, quando voltar, não vai avisar, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão da noite, mas os alertas ele nos dá hoje, como deu em vários momentos da história, e nós vamos ler aqui agora, versículo 4 diz assim, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a quem? A Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, primeiro alerta, para Noé, na época de Noé, a oitava pessoa, ninguém quis ouvir, só Noé e a família. Versículo 6, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, por favor, preste atenção. Aqui, através de Pedro, ele está deixando claro, o próprio Deus através de Pedro, que os alertas foram dados em todas as épocas. Todas as épocas. Na época de Noé, quando Deus deu a direção para que ele construísse a arca, todo mundo viu aquele barco, ou não viu, gente? Porque o barco era grande ou pequeno? Era grande. Então não foi uma coisa oculta que Noé pôde esconder o barco dentro de uma garagem para ninguém ver. Não, todo mundo viu. Ele anunciou. A construção durou aí, digamos que 100 anos. Mas ninguém quis ouvir. A Bíblia não dá detalhes. Mas eu imagino que Noé, com certeza, foi motivo de chacota. Como muitos de nós somos quando falamos da palavra de Deus. Sim ou não? A mesma coisa aconteceu com Ló.
Deus buscava justos em Sodoma e Gomorra. Abraão até intercedeu por Ló, que era o seu sobrinho. Ó Deus, se houver 50, se houver tantos e tantos justos, o Senhor vai poupar todo mundo? Deus sabia que não tinha naquela época, a não ser Ló e a sua família. Aí eu fico pensando, e é isso que eu queria meditar com vocês, isso é muito sério. De quantas milhares de pessoas existiram na época de Noé? Não sabemos ao exato, mas não era pouca gente, era muita gente. Só se salvaram 8. Na época de Ló, em Sodoma e Gomorra, quantos habitantes tinham em Sodoma e Gomorra? Possivelmente centenas, dezenas, milhares. Somente Ló e a sua família foram salvos. O que isso quer dizer? Que nós temos que querer fazer parte do grupo da minoria. Agora a gente entende por que Jesus disse que a porta do céu é como? Estreita. Mas não é porque ele dificulta, não. Eu vou fazer a porta bem estreita para as pessoas não poderem passar por lá. Não, não é isso. É porque desde essa época, Deus já sabia que a maioria, posso falar a palavra que eu quero falar? A maioria é cabeçudo. A maioria não dá ouvidos. A maioria não aceita os alertas. E quem aceita sempre é a minoria. Faz uma avaliação da sua própria família, da sua própria casa. Pode acontecer de um ou outro aqui, todo mundo da sua família ser convertido, mas isso é raro de achar. Quantos aqui dizem, pastor, eu sou o único da minha casa? Levante as suas mãos. Quem é o único? Olha só, a maioria. Quantos familiares você tem? 5, 10, 15, 20? Só você vem na igreja. Só você aceitou Jesus. Só você foi a minoria. Dos 10 leprosos que foram curados, quantos vieram ou voltaram para agradecer? Um só. Ou seja, quantos por cento? 10%? 10%. 10% representando dos 10 leprosos que voltaram para agradecer. Então aí você entende que é a minoria que vai ser salva, não por culpa de Deus, não porque Deus quer, mas porque o ser humano, de fato, ele é duro de coração. É uma dureza de coração muito grande. Só que a questão é que se a pessoa não entender isso, o amanhã pode ser muito tarde. A Bíblia diz que toda aquela multidão na época de Noé, eles só foram despertar quando viram as águas caírem e Deus fechando a porta da arca. Mas aí já era tarde. Muitos na época de Sodoma e Gomorra só foram acordar quando viram fogo consumindo, destruindo todo aquele lugar. Mas aí já era tarde demais. Então, veja que Deus já destruiu a terra em outras ocasiões. Ou seja, a próxima vez não vai ser a primeira. Vai ser mais uma vez que Deus não vai ter outra opção a não ser acabar com tudo para que sejam consumidos aqueles que desprezaram todos os alertas. Aí você pensa, o que eu não devo fazer para não cair no mesmo engano que as pessoas em Sodoma e Gomorra caíram? Aqui no livro de Ezequiel, eu vou colocar aqui, tá? Põe Ezequiel, por favor. Não precisa nem você abrir. 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual é a primeira, gente? Soberba. O que mais? Fartura de pão. O que mais? Abundância e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Primeiro problema daquele povo, Sodoma e Gomorra, eles eram orgulhosos. Hoje não tem gente orgulhosa nesse mundo. Será que tem, pessoal? Tem não, gente. Será que tem? Pessoal, o ser humano hoje é muito orgulhoso. As pessoas, até quando estão gemendo, não dão o braço a torcer. Já deve ter acontecido de você ver familiares seus, amigos seus sofrendo, e você pensa, agora é a hora. Agora eu vou falar com ela, agora eu vou falar com ele, e ele vai aceitar. E você vai lá, a pessoa continua como, gente? Dura. Continua dura. A pessoa está morrendo. Eu falei esses dias numa igreja que eu fui fazer reunião, que eu passei num lugar, lá em São Paulo, e o carro bateu na mulher, a mulher caiu, acho que estava de moto ou bicicleta, se arrebentou toda, estava toda ensanguentada. Aí a esposa do pastor foi lá falar com ela, ali de repente pensando, será que ela vai morrer? Deixa eu falar de Jesus para ela.
Aí quando falou, a senhora está bem? Deixa eu falar de Jesus para a senhora. A mulher toda torta, toda sangrando, com a língua de fora, olhou para a esposa do pastor e falou assim: você é de que igreja? Aí a esposa falou: sou da Universal. Então eu não quero. Morrendo, sangrando. Como é que se chama isso, gente? Orgulho. As pessoas que sustentam os votos que fizeram com elas mesmas. Sabe aqueles votos bobos? Eu nunca vou colocar os pés numa igreja. Sabe aqueles votos bobos? Eu nunca vou te ouvir, ô fulana, ô minha irmã, ô meu pai. Eu nunca vou te ouvir. E a pessoa sustenta aquilo mesmo sofrendo. Sofrendo. Orgulho. Se não se quebrar, vai ser consumido pelo fogo. Como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Fartura de pão foi o outro problema. Às vezes não precisa nem ter fartura, pessoal. É só ter um pouquinho. É só ter um pouquinho, a pessoa já se acha. Sim ou não? Já teve caso da gente evangelizar morador de rua, mas porque o papelão dele era mais grosso que o do outro, ele se achava alguma coisa. Já teve caso da gente oferecer ajuda para morador de rua, que está na rua, e ele, não quero saber disso aí não. Me dá um prato de comida, se me der um prato de comida eu aceito, mas querer ouvir falar de Bíblia, eu não quero não. Olha só como é que são as coisas. Dizem que as pessoas vêm para Jesus pelo amor ou pela dor, né? Estou até hoje procurando quem veio pelo amor. Não encontrei. Você conhece alguém, pessoal? A maioria, para não dizer todos, vem pela dor. É quando dói. Porque enquanto tem alguma coisinha para se apoiar, não se curva. A gente tira pela mulher hemorrágica, né? Sofreu quantos anos com aquele sangramento? Mas só depois que ela gastou todo o seu dinheiro com remédio, foi atrás de Jesus. É assim, o ser humano é assim. Tem um pouquinho, tem no que se apoiar, tem um pouquinho de dinheiro, tem um plano de saúde, tem ainda a ajuda de alguém que pode fazer alguma coisa por ela. Ela não quer saber da fé, ela não quer saber de Deus. É ou não é verdade? Eles tinham fartura de pão. Como eu disse, nem precisa ter fartura, mas eles tinham. Então, peraí, a gente tem o que a gente quer. Depois ele disse, né? Abundância de ociosidade. Cuidado, hein? Cuidado. Esse foi um dos problemas deles, que não deixou eles se converterem. Abundância de ociosidade. Possivelmente por terem muito pão, por serem orgulhosos, ficavam muito tempo sem fazer nada. E o ditado diz, né, que a mente vazia é oficina do diabo. Só que sabia que hoje essa ociosidade ela é diferente? Que naquela época não tinha as distrações que tem hoje. Eles ficavam ociosos. Foi um erro. Foi o que provocou eles chegarem nessa situação. Hoje, você sabe qual é a ociosidade de muitos? Distrações. Distrações. Tem gente que fica 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas no celular. Aqui não tem não, acho que não tem não em Sobradinho, não tem não isso não, né pessoal? Será que tem, gente? Horas e horas. Eu até vi uma foto esses dias na internet, uma foto, aquelas fotos engraçadas, que eu achei com muito sentido. O rapaz quebrou um monte de celular assim, estava tudo ao redor dele, um monte de celular. Aí perguntaram, o que você fez? Ele falou, devolvi a vida para as pessoas. É impressionante. Está o familiar sentado na mesa, está todo mundo mexendo no celular. É ou não é verdade? Estão ali, cada um conectado nos seus mundos. Ociosidade, naquela época, hoje se transformou em distração. As pessoas sempre estão ocupadas com alguma coisa, para não sobrar tempo para Deus. Sempre é assim. Se você é evangelista da igreja, obreiro, e você vai evangelizar, é o que você sempre ouve. Não, vamos lá, não tenho tempo. Não tenho tempo. Não, tem um compromisso. Às vezes você vai ver o compromisso. Não, eu tenho que assistir uma série. Não, eu tenho que responder as mensagens. Não, eu tenho que trabalhar. Hoje é a distração. Cuidado para que você, dentro da igreja, não reserve tempo para tudo, menos para quem? Para Deus. Cuidado para você não ter tempo para mensagem, para o trabalho, e não ter tempo para orar. Oração não pode ser só na igreja. Você tem que viver em oração. Orar pela manhã, orar durante o dia, orar à noite. Cuidado para você não estar tão atarefado e não ter tempo para meditar na palavra de Deus. Muito cuidado. Cuidado com as influências. Cuidado. Eu imagino por que tão poucas pessoas foram salvas na época de Noé e na época de Ló. Porque todo mundo estava corrompido. Sabe aquela história quando você está num ambiente, todo mundo
está fazendo o que é errado, você pensa, olha, só pode isso ser o certo. Cuidado com essa história de que a maioria faz. Não, mas a maioria pensa assim, pessoal. A maioria vai para a porta larga, hein? A maioria não vai passar pela porta estreita, até porque pela porta estreita não passa a maioria. Só vai passar a minoria. Então, me desculpe, eu estou trazendo essa reflexão para você, não é para lhe dizer que é difícil a salvação. É para deixar para você bem claro que o ser humano é duro de coração. Então você precisa permitir que Deus quebre o seu coração, para que você aceite esses alertas. Porque você vê, mesmo Deus avisando a Ló que o fogo cairia em Sodoma e Gomorra, destruiria tudo, ele deu trabalho para sair de lá. Você acredita nisso? Olha o texto aqui de Gênesis 19, abre aí que Gênesis é fácil de achar. Gênesis 19, 15, abre aí na sua Bíblia. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, o que disseram? Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Pessoal, os anjos foram na porta, nem precisava ir lá, porque Deus já tinha avisado. E Ló, e possivelmente, conhece essa palavra? Embromando, conhece? Vocês falam essa palavra aqui? E Ló ali embromando, sabe? Aquela coisa enrolada, os anjos foram lá, Ló, vambora rapaz, sai fora, vai cair fogo aqui para que você não pereça, vambora Ló. E Ló, ele porém, versículo 16, fazia o que, gente? Ele fazia o que? Demorava-se. Pessoal, não dá nem para acreditar, né? Dá para acreditar, pessoal? É difícil. Deus estava falando, vai pegar fogo, Ló, e ele demorando. Retrato dos dias atuais. Toda quarta, todo domingo, os pastores estão falando da salvação. Sim ou não, gente? E as pessoas nem aí. Todo dia, salvação, salvação. Quem esteve aqui domingo agora, pessoal, aqui na igreja? Foi falar de salvação aqui, gente? Foi falar? Foi falar de arrependimento? Foi falado para abandonar a vida velha? Mas você acredita que de domingo para cá muitos não fizeram isso? Correndo o risco de Jesus voltar ou de morrerem e ficarem sem salvação? Está vendo como é que são as coisas? Quem esteve quarta passada aqui na igreja? Foi falar de salvação? Foi falar do alerta? Foi falar do anticristo? Pois bem, quantos de quarta para cá não tomaram as suas decisões? Continuaram no pecado? Continuaram na prostituição? Continuaram na mentira? Continuaram no roubo, continuaram com mágoas, não perdoaram. Ouviram quarta passada sobre o perdão, que o perdão rouba a salvação. Não fizeram nada. De quarta passada para cá. Está aqui o retrato. A pessoa demora. Tem gente que está demorando. Tem gente que está na igreja, a pessoa há muitos anos, ela não se batizou ainda. Você acredita nisso? Ela está demorando. O pastor fala, vem se batizar, ela demora. O pastor fala, perdoa, ela diz, vou perdoar, mas agora não dá. Ela demora. Está lá, ouvindo falar do casamento, se casa logo de uma vez, ela demora. Mulheres, não cutuquem os homens aí que eu estou vendo, tá? Por favor. Mas ela demora, as decisões são demoradas. Aí diz assim, e ele, porém, demorava-se. E aqueles homens, que eram os anjos, lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor como? Misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Eu vim pegar na sua mão hoje aqui. Amém? Eu vim pegar na sua mão hoje. Deus está sendo misericordioso com você. Eu vim pegar na sua mão hoje para fazer você passar pela porta da salvação. Aceite. Aceite. Eu não conheço você. Eu fico livre para falar porque eu não conheço ninguém aqui. Então, eu não estou falando diretamente ou indiretamente com ninguém. Deus está falando com vocês. Se entrega. Case com Deus. Talvez você está paquerando a Deus aí, anos e anos, está demorando. Casa logo. Porque Sodoma e Gomorra pegou fogo. Essa terra também vai pegar. Já está pegando.
Ou não está, pessoal? Todos os sinais estão aí. Ah, eu não quero acreditar que essa terra vai pegar fogo, que Jesus vai voltar. Então você tem que acreditar que mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Ou não vamos? De um jeito ou de outro vai acabar. E quando a gente morrer, acabou o nosso tempo. Aí o que vai valer? O que fizemos em vida. Amém, pessoal? Então, seguraram pela mão, os anjos foram lá pela misericórdia, pegaram ele, pegaram a mulher, pegaram a filha pela mão e tiraram da cidade. E o que aconteceu com a mulher deles, vocês sabem, não sabem? Lá na frente eles deram ordem, não olha para trás. O que a mulher fez? Olhou para trás. Como é que se chama isso? Apego. Apego, tem gente apegada ao pecado. Tem gente apegada às coisas erradas dentro da igreja. Fica apegado não, a mulher acabou para ela ali, virou uma estátua de sal. No campo espiritual, tem gente que virou estátua de sal, pessoal. Ela está paralisada no tempo porque ela está apegada. O pastor fala, entrega esse pecado aqui de uma vez. Ela não entrega. Ela não entrega. Para finalizar, no texto de Lucas, tá? Lucas 28:30. Se quiser abrir também pode abrir aí. Não é difícil não. Abra aí. Os primeiros livros do Novo Testamento. Lucas 17:28. Lucas 17:28. Vamos lá. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, o que mais? Bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Está aqui. Quando ele se manifestar, vem o fogo. Então, tudo que você precisa para ser salvo, vocês estão recebendo agora de Deus. Amém, gente? Tudo, tudo. Há oportunidade, você tem oportunidade. Há misericórdia, você está tendo misericórdia agora. Amém? Ah, eu quero forças para me entregar. Recebam forças aí agora em nome de Jesus. Você tem força. É só agora você aceitar o chamado de Deus. Amém, pessoal? Entenda, eu preciso fazer parte da minoria. Esquece a maioria. A maioria está errado, pessoal. Cuidado com esse negócio de efeito manada. Ah, mas está todo mundo indo para cá. Quando você vê todo mundo fazendo uma coisa, tenha cuidado. Pense, está todo mundo fazendo, mas e a palavra de Deus? A maioria está indo, seguindo, sabe, as próprias verdades criadas pelos homens. Escute o que eu estou lhe falando. Hoje a vida é assim. Alguém cria uma verdade e vem a público e fala, ó, pessoal, essa é a minha verdade. Todo mundo segue. A verdade de Jesus ninguém quer seguir. Só a minoria. Então siga a minoria.